Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Que o nosso dia possa ser abençoado e que tudo de bom nos aconteça. Iremos dar início à nossa aula de hoje com a produção textual, tá bom? Então, vou pedir que vocês peguem o livro de produção textual e abram lá na página 80. Ok? Todo mundo já pegou o livro, já abriu na página 80. Então, vamos prestar atenção, ouvir o que a Tia Vera tem para explicar para vocês, tá certo? Então, hoje a gente vai ver o narrador. Então, vocês sabem o que é o narrador? O narrador é aquela pessoa que conta a história, não é isso? Que narra a história, é chamado de narrador, certo? Então, o narrador é um elemento fundamental no relato de uma história. Para você entender isso, vamos fazer a seguinte experiência, Aqui está dizendo que é para a gente ir na janela da nossa sala de aula. Nós não estamos em sala de aula, nós estamos em casa, certo? Então, você vai observar da janela da sua casa, do seu apartamento, certo? O que tem lá fora, certo? O que tem lá fora. Vamos lá? Todo mundo vai lá na janela da sua casa, do seu apartamento e vai observar, tá certo? O que tem lá fora. Como é o lugar que você está vendo? É um lugar cheio de plantas, é um lugar só com ruas, avenidas, muitos carros passando, muitos prédios. Então, você vai ver como é o lugar que você está observando, certo? Como nós agora também não podemos sair, nós estamos de quarentena, então, quando você observa um lugar, por exemplo, da janela da sua casa, você está observando da janela da sua casa. Mas se você for lá naquele lugar que você está observando, então você vai ver que existe uma diferença. Então, essa diferença, ao fazer essas observações, você deve ter notado que as coisas e os lugares são diferentes de acordo com a posição em que você está, certo? Então, de acordo com a posição que você está, você pode ver as coisas diferentes, certo? Por exemplo, se você está olhando o lugar lá no prédio, do 9º, do 10º andar, quando você chegar nesse lugar, ficar presente naquele lugar, claro que você vai ver as coisas de uma forma diferente, não é isso? O mesmo acontece quando se conta uma história. O narrador pode estar dentro da história e, nesse caso, ele é um narrador personagem, porque existem dois tipos de narrador, o narrador personagem e o narrador observador, tá certo? Então, o narrador pode estar dentro da história e, nesse caso, é um narrador personagem, ou pode estar fora dela. E nesse caso ele vai ser o quê? Um narrador observador. Os textos a seguir mostram essas duas maneiras de se contar uma história. Bom? Então vocês vão, o livro de vocês na página 81, tá certo? E eu vou ler e vocês vão acompanhando aí o livro de vocês, prestando atenção, certo? Texto, versão 1, o vira-lata. Timorato era filho, neto e bisneto de Vira-Lata, inimigo e companheiro de rua do Timorato também, tudo Vira-Lata. E até o dia de vir para a casa do Lucas, o Timorato só tinha feito uma coisa na vida, vira-latar. Agora tudo mudava, cama macia, cochilo no colo do Lucas, comida aparecendo a toda hora. O Timorato foi engordando, foi ficando muito inteligente e se diziam que gracinha, e fazia uma festa nele. Pronto, ele rolava para cá e para lá no chão, só faltava se desmanchar de alegria.
Na primeira vez que o Lucas e o Timorato ficaram sozinhos de noite, o Lucas foi logo desabafando o medo que ele sentia de ficar sozinho em casa. Contou medo que só vendo e achou ótimo desabafar assim tanta coisa sem perigo nenhum de o Timorato contar para o pai. O Timorato escutou com toda a atenção. Depois, os dois dormiram abraçados. E de conversa em conversa e de abraços em abraços, o Lucas e o Timorato foram ficando super ligados. Onde um ia, o outro ia atrás, né? Então, vocês viram que nessa história aqui, na versão 1, o tipo de narrador, ele é o quê? Ele é um narrador observador, certo? E esse texto aqui, ele é narrado em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele, né? Ele, porque, eu tenho os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eu é a primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, terceira pessoa do singular. Aí nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles ou elas, terceira pessoa do plural, tá certo? Então, nessa primeira versão aqui, ele é um narrador observador, certo? Ele aparece em terceira pessoa, tá certo? Agora vamos lá para o texto versão 2, né? O vira-lata. Meu nome é Timorato. Sou filho, neto e bisneto de vira-lata. Meus inimigos e companheiros de rua também. Tudo vira-lata. E até o dia de vir para a casa do Lucas, eu só tinha feito uma coisa na vida: vira-latar. Agora tudo mudou. Cama macia, cochilo no colo do Lucas, comida aparecendo a toda hora. Fui engordando, fui ficando muito inteligente e se diziam que gracinha. E faziam uma festa para mim. Pronto. Eu rolava para cá e para lá no chão, só faltava me desmanchar de alegria. Na primeira vez em que o Lucas e eu ficamos sozinhos de noite, o Lucas foi logo desabafando o medo que ele sentia de ficar sozinho em casa. Contou o medo que só vendo e achou ótimo desabafar assim tanta coisa sem perigo nenhum de eu contar para o pai. Escutei com toda a atenção. Depois os dois dormimos abraçados. E de conversa em conversa e de abraço em abraço, o Lucas e eu fomos ficando super ligados. Onde um ia, o outro ia atrás, né? Gente, olha, deu para perceber que na segunda versão a história é contada em primeira pessoa, né? Então, esse narrador aqui, ele é o personagem, certo? Então, narrador, personagem, a história é contada em primeira pessoa. No narrador, observador, é usado o quê? A terceira pessoa, ele, certo? Ele ou ela, nesse caso aqui, é ele, né? O vira-lata, o Timorato, certo? Vamos passar para a página 82, porque aqui nós temos a organização de texto, certo? Então, faz o seguinte, antes de vocês fazerem a tarefa, vocês vão fazer o quê? Uma leitura silenciosa das versões 1 e 2 do texto. Ao ler essas versões, você percebe que os textos são semelhantes porque contam a mesma história, não é isso? Conta a mesma história. Escreva de modo resumido essa história. Então, você vai contar, né, com suas palavras, de modo resumido, a história de quem? Do vira-lata. Quem era o vira-lata? Era o Timorato, né? Na terceira questão, você percebe também que os textos são diferentes quanto ao jeito de contar a história. Na versão 1, o narrador está fora da história, né? E ele não participa do que acontece. Timorato era filho, neto e bisneto de vira-lata.
Inimigo e companheiro de rua do timorato também. Tudo vira-lata. E até o dia de vir para a casa do Lucas, o timorato só tinha feito uma coisa na vida, vira-latar. Então, nessa versão 1 aqui, ele não participa da história, certo? Na versão 2, o narrador está dentro da história. Ele é uma das personagens, o cão timorato. Então, na versão 2, ele participa da história. Ele é um dos personagens, ok? Então, no item A tem assim, ó, quais diferenças você percebe entre os dois jeitos de contar a história? Aí você vai ver. Você vai dizer, na primeira versão, foram usados que pronomes? Foram usados pronomes na terceira pessoa, pronomes pessoais. E na segunda versão, os pronomes foram usados em quê? Em primeira pessoa, certo? Então, há essa diferença aí, tá bom? Como leitor, qual dessas duas maneiras de contar você prefere? Explique oralmente sua escolha. Então, qual você acha melhor? Quando o narrador ele está participando da história ou quando o narrador ele está só observando, ok? Na página 83 tem o seguinte, criação de textos. No texto a seguir, o narrador está fora da história. Reescrevam colocando o narrador dentro da história, contando-a como se fosse a personagem Marcinho, certo? Então, nesse primeiro aqui, o narrador ele não está presente na história. Aí você vai escrever essa história, certo? Colocando o narrador dentro dela. Usando, nesse caso aqui, você vai usar qual pessoa? A primeira pessoa, que é eu, a primeira pessoa do singular, tá certo? Na página 84, tem o seguinte. No texto a seguir, o narrador é uma personagem. Ele se coloca dentro da história. Reescreva o texto no caderno, pode ser no caderno de português, certo? Mudando o narrador. Ele deverá colocar-se fora da história. Isso aqui já é o contrário. Ele está dentro da história e você vai escrever essa história deixando ele fora. Então, nesse caso aqui, você vai escrever a história usando qual pessoa? A terceira pessoa, que é ele ou eles, Ele ou ela, tá certo? Ele ou ela, a terceira pessoa, ok? Então, olha, vocês vão fazer os exercícios da página 82 até a página 86, tá certo? Ok? Então, um abraço e caprichem, Coloquem, façam a letrinha bonita, caprichando, organizando, tá certo? E olha a pontuação, tá bom? Beijos!